Rapaz, irmãos, João 11, 39 a 43. João 11, 39 a 43. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Ou seja, há 4 dias Lázaro havia morrido e já estava no sepulcro. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. No 42, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai todo cheio de ataduras, todo como uma múmia, e sai andando, vivo e ressuscitado. Então, eu queria falar uma palavra, não só a respeito da ressurreição de Lázaro, não só desse milagre, que todo mundo entende como um milagre tremendo, né? Quando Jesus chama Lázaro, e Lázaro vem para fora, eu estive refletindo nisto, porque muito eu ouço as pessoas falam: nossa, que milagre tremendo, né? Jesus chama, tira a pedra, e eles tiram a pedra. Lázaro já estava morto há 4 dias, então eles tiram aquela pedra sem fé, a própria Marta, né, sem fé, e aquele cadáver já em estado de putrefação. E Jesus agradece a Deus, ele agradece ao Pai antes: Pai, graças te dou porque me ouves. Ele diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai para fora, totalmente novo, totalmente com pele nova. Então, eu estive refletindo nisso, e nós sabemos que quando uma pessoa ela vem a falecer, quando o espírito sai de dentro da pessoa, essa pessoa, a partir de 18 horas a 24 horas, ela já começa a entrar num estado de putrefação, ela já começa a apodrecer. Nós sabemos também que o nosso próprio organismo, o nosso próprio intestino, que tem as bactérias, tudo, desenvolve ali aqueles vermes, aqueles bichos, e começa a comer o corpo, começa a comer o intestino, começa a comer o estômago, enfim, começa a devorar de dentro para fora.
Então, eu refletindo nisso, e minha vontade era fazer um debate com você para a gente tentar entender qual era o estado que estava Lázaro após 4 dias. Então eu acredito que os olhos dele já havia sido comido, a boca, todo o estômago dele, eu acredito que já tinha um buraco na barriga dele, já sendo exposto, e já exposto. Então, os vermes, as larvas, já devorando o corpo de Lázaro. Então, eu estive pensando assim, o poder de Jesus, a glória de Jesus, que muitos atribuem ser um profeta, muitos até dizem ser um charlatão, algumas religiões, não sei se eu posso chamar isso de religião mais seitas, que diz que Jesus é um Deus menor, que Jesus é um Deus pequenininho. Não sei se pode ser possível uma coisa dessa, mas eu tive pensando sobre isso, refletindo o estado do Lázaro, porque quando Jesus Cristo ele dá a ordem, quando ele fala Lázaro, vem para fora, e é uma coisa imediata, todo o corpo dele, todo o organismo dele, todo o intestino dele, os olhos dele, a boca dele, a pele dele se reconstitui. Eu estava refletindo nisso, não só o milagre em si, mas tentando aprofundar, tentando entender. E eu queria que você, se você ouvir essa mensagem, ouvir essa palavra, que você também pudesse pensar nisso, né? Que nós pudéssemos pensar nisso, porque às vezes é muito fácil você falar, nossa, que milagre legal, né? Jesus falou, Lázaro saiu. Mas Lázaro, ele não estava lá deitadinho, bonitinho, com um corpinho bonitinho. Lázaro estava podre, cheio de bicho. Todo o corpo dele já estava em estado de putrefação, já fedendo. Então, quando Jesus ele dá a ordem para que Lázaro saia para fora, automaticamente o espírito dele volta, e todo o corpo, toda a pele dele, todos os órgãos dele são reconstituídos novamente, são renovados novamente. Eu acredito que Lázaro ele deve ter saído com uma pele de um garotinho de 5 anos, um intestino totalmente renovado. Se ele tinha azia, se ele tinha gastrite, às vezes dá uma queimação, né? Eu acredito que ele saiu como uma criança, porque Jesus, Deus, não faz nada pela metade, né? E tanto é que tem uma passagem aqui mesmo, que quando eles vão chamar Jesus, fala assim, Lázaro, seu amigo, está enfermo. E Jesus diz, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E eu acredito que Jesus, tendo feito vários milagres, né? Ele tem a viúva lá de Naim, que o seu filho havia falecido. Acho que é em Lucas 7,14, a viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, da cidade de Naim, tinha falecido. Então ele estava indo no caixão. Então era coisa de 2 dias, talvez. A filha de Lázaro também tinha acabado de falecer. E até então, talvez eles não tinham visto um milagre onde o defunto já estava enterrado, já estava morto há 4 dias. Então a viúva de Naim, a filha de Lázaro tinha acabado de falecer, e Jesus falou, não, ela apenas dorme. Lá em Marcos
Marcos 5:41, Jesus fala para ela: menina, levanta-te. Então eu acredito que ali ela estava numa situação de o espírito tinha saído e voltou imediatamente, o corpo estava intacto ainda, né? Os órgãos, tudo intacto. O filho da viúva de Naim, provavelmente já há 4 dias, aliás, já há 2 dias, tinha falecido. Então, estava no caixão, numa esquife, para ir, para ser enterrado. Mas a situação de Lázaro é uma situação que eu comecei a pensar, que eu acredito que Jesus quis mostrar até onde vai o poder dele, vai a glória dele. Por isso que ele fala que esta enfermidade, e por isso que ele demorou a chegar, ele fez questão de que Lázaro viesse a falecer e ficasse vários dias depois de morto, ser enterrado, e que as irmãs Marta e Maria sofressem, ficassem ali de luto, chorando, esperando, porque Jesus Cristo, ele amava eles, ele gostava muito deles, dos 3, de Maria, de Marta e de Lázaro. Eles eram muito amigos. Então Jesus, talvez elas tenham ficado chateadas, falaram: poxa, Jesus permitiu que meu irmão morresse. Tanto é que Jesus fala, ele vai ressuscitar. E Marta fala: tá, na ressurreição dos últimos dias. Então, ela mesmo não acreditava, não tinha muita, a fé dela não era suficiente para acreditar que o irmão dela, morto, já há 4 dias, já podre, que fosse possível Jesus dar uma ordem e ele sair dali. Não apenas sair, mas ele ser totalmente restaurado, o corpo dele ser totalmente restaurado, ser renovado, as células dele voltar a funcionar e o espírito voltar ao corpo. Então, na verdade, eu queria passar essa mensagem, que as pessoas, que nós pudéssemos refletir que Jesus é Deus, que Jesus é Deus, que Jesus, desde a fundação do mundo, lá em Gênesis, quando Deus fala: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Jesus estava ali ao lado do Pai. Então, muitos falam que questão de Maria ser intercessora, santos tal, compara Jesus a tal santo. Existe tanto santo. Por isso que o mundo está assim. Por isso que as pessoas estão sofrendo tanto. Porque aquele que deu sua vida, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, aquele que derramou todo o teu sangue ali na cruz do Calvário, e ao 3º dia ressuscitou e subiu ao céu, e hoje está com o Pai e também habita em nós. E as pessoas não creem. Por que as pessoas não creem? Por que é tão difícil? Por que é fácil aceitar tantos deuses? Por que é fácil aceitar tantos santos? E por que é tão difícil aceitar aquele que salva? Por que é tão difícil? Por que algo que é tão óbvio, você não vê falar na Bíblia outro intercessor? Você não vê falar na Bíblia de outro Deus? Lá em João, Jesus disse: eu sou a porta. Jesus também diz:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se houvesse outra porta, Jesus poderia dizer, ninguém vai ao Pai, porque aí poderia ser um outro caminho. Mas Jesus disse, ninguém vem ao Pai. Então, para você vir ao Pai, para você chegar até Deus, para você ter salvação, você precisa vir através da porta que é Jesus Cristo. Por que não entra nas cabeças? Por que não entra na nossa cabeça? Então eu tenho refletido muito nisso. Eu tenho pensado muito nisso. Eu mesmo não aceitava Jesus, não entendia Jesus, eu achava que era uma lenda. Mas Jesus, Ele quer nos salvar. Esses milagres que tem na Bíblia e que hoje a gente vê também nas igrejas, eu tenho visto milagres de ressurreição, de pessoas sendo curadas de lepra, de pessoas cegas voltar a enxergar, de pessoas surdas de nascença voltar a ouvir. Mães, esses dias eu vi uma mãe que o filho morreu no ventre dela e o médico preparou para que fosse feita a curetagem, porque o filho estava morto. E ela creu em Deus, ela creu em Jesus Cristo, ela confessou Jesus Cristo. Ela falou, se Jesus está nesta igreja, se é verdade o que é pregado nesta igreja, se Jesus está nesta igreja, o meu filho vai viver. Eu não estou falando aqui que Jesus está em determinada igreja, eu não estou falando placa de igreja. Jesus, ele está em toda igreja que confessa o nome dele, toda igreja que deixa ele fazer milagres. É isso que eu estou dizendo. Toda aquela igreja que prega a palavra, que pega a Bíblia, Jesus ali está. Toda aquela igreja que adora, que busca o Espírito Santo, que busca a palavra, Jesus está presente ali e os milagres têm que acontecer. Então não vou entrar nesse mérito. Então eu queria, se quem ouvir essa mensagem pudesse refletir, porque eu acho que isso é inteligência, é querer saber, ter curiosidade, buscar quem é esse Jesus. Por que acontecem esses milagres? E também estava refletindo, Jesus, ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Será que ele ficou ali, os bichos também comeram o corpo dele? Eu estava pensando nisso. E eu creio que não. Aliás, eu tenho certeza que não. Porque Jesus ficou ali também morto. O corpo dele ficou ali também morto. Mas ele ficou intacto. E o Pai o ressuscitou no terceiro dia. Então eu queria que, quando você pensar no milagre, quando você pensar que uma pessoa foi curada de um câncer, por exemplo, uma pessoa foi curada de um câncer. O que está por trás desse câncer? É uma célula doente que está num lugar onde não deveria estar. Por exemplo, uma mulher que tem um câncer no seio, uma célula que ficou doente ali, contaminou as outras células e foi se alastrando. E às vezes chega a um estado de metástase e muitas são curadas na igreja. Que processo, como que é feito esse processo? Como o poder de Jesus no mundo espiritual para que essa célula se recupere, não só o milagre em si, mas que a célula se renove. Que poder é este? Que poder é este? Então, eu queria passar essa mensagem
quando eu fico pensando, divagando, pensando nessas coisas, nesses milagres, que eu fico questionando eu mesmo, buscando na Bíblia, buscando na palavra. Então eu queria que você também buscasse, que você também pudesse compreender que Jesus Cristo é Deus, que Jesus é salvação. Se humilha na presença dele, busca Jesus, procura ser curioso, procura, mesmo que você não seja um cristão, não seja crente, não seja católico, mas procure buscar isso, procure ser curioso, procure falar, não, eu quero saber quem é esse Jesus. Procure fazer isso, tire um tempo do seu tempo. Agora, por exemplo, está passando o Jornal Nacional. Eu falei, não, eu não quero assistir o Jornal Nacional. Eu gosto de assistir. Eu quero gravar essa mensagem. Para que se alguém ouvir essa mensagem, queira questionar como eu questiono. E quando você busca Jesus Cristo, Ele vai se deixando achar. Quando você busca Ele, Ele se deixa achar. Quanto mais você busca, mais Ele vai se achegando. Até que você seja como Ele. Até que você esteja, faça o que Ele fez. E coisas maiores ainda você fará. Porque o próprio Jesus disse isso. E Jesus não mente. Então quando você busca, quando você se aproxima, quando você conhece, você aprende a ter fé, você aprende a praticar. E Jesus vai se revelando a você. E Ele, o Pai e o Espírito Santo vêm em você fazer morada. Então eu queria que, se você tiver oportunidade, se você estiver ouvindo essa palavra agora, que você possa aceitar Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Que você possa se prostrar no chão, de joelho, e confessar a Jesus: Senhor, eu te aceito, Senhor, como meu Salvador. Jesus virá sobre você e vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, vai te dar paz, vai te dar alegria, vai te dar gozo. Você vai ter uma outra vida, você vai viver num outro mundo. E aí vão te chamar de chato e fanático, como chama a mim também. Mas o prazer que você vai ter, não tem nada que substitui isso. Tá bom? Então eu queria orar por você. Que Jesus Cristo possa nos abençoar, que possa ter misericórdia de nós. Senhor, abençoa a nossa palavra, abençoa essa palavra. Quem ouvir, Senhor, e te aceitar, meu Deus, tem misericórdia dessa pessoa, tem misericórdia de mim também, Senhor. Acha graça em nós. Senhor, confirma o nosso nome, Senhor, no livro da vida, Pai. E quem ouvir essa mensagem, meu Deus, abra o coração dele, Pai, dessa pessoa. Que ele possa, Senhor, ser alcançado pela Tua graça, que possa ser alcançado, Senhor, pela Tua misericórdia, meu Deus. E, Senhor, acha graça, Pai. Acha graça, Pai, nessa pessoa que ouvir essa palavra, como o Senhor achou graça em mim, Senhor. Mesmo sendo um homem falho, pecador, Senhor, mesmo sendo um homem tolo, insignificante, mas o Senhor achou graça em mim, Senhor. Então acha graça também nessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.